Sendo hoje dia 3 de março de 2025, eu venho aqui lembrar, repetir e elaborar sobre o ano de 1978, quando eu fui matriculado na Escola Estadual do Ateneu Norte Rio-Grandense para cursar o terceiro ano do científico do segundo grau. O terceiro ano do científico era chamado também de colegial. Então, o curso científico no Ateneu Norte Rio-Grandense, uma escola tradicional, uma escola muito antiga, eu estava sendo matriculado para terminar o científico, o segundo grau, nessa escola, o Ateneu. As disciplinas oferecidas eram o ensino de física, o ensino de química, de biologia, matemática, desenho, português e história geral. Eu ainda lembro do nome de dois professores. O professor de português, que era o professor Euclides, um professor excelente, ele era filólogo, e do meu professor de História Geral, que muito contribuiu para que futuramente eu pudesse ingressar na Faculdade de História na UFRN. O meu professor de História Geral era professor Manuel, ele era juiz e professor do Ateneu Norte Rio-Grandense. O terceiro ano científico foi importante no Ateneu, porque esse ano de 1978 eu pude compreender algumas coisas que eu ainda não tinha compreendido, que era, mesmo com o esforço dos professores da rede estadual, o ensino era um ensino com um déficit muito grande de conteúdos e também da parte de laboratório. Nós tínhamos algumas aulas de física, de química e biologia no laboratório do Ateneu, mas essas não eram suficientes para as necessidades que nós tínhamos no enfrentamento do vestibular futuro. Porque o terceiro ano do curso científico é também um preparo para o vestibular. Então havia uma necessidade de um reforço, até por conta do segundo ano, que foi um segundo ano deficitário. E também eu pude compreender a questão da necessidade de uma mudança na minha vida, porque eu era um pouco ingênuo. Eu segui um projeto, o projeto dos meus pais, aquele projeto de fazer o segundo grau, de ter um preparo muito bem feito do segundo grau, para futuramente cursar o vestibular, ter uma aprovação no vestibular e entrar no ensino superior. Mas eu era ainda muito inocente de que essa vida é uma vida de luta contínua. E a partir de 1978, eu teria não só que cumprir o projeto familiar, projeto esse que eu não tinha tempo,
porque desde o primeiro ano unificado na escola estadual Anísio Teixeira, o conjunto de disciplinas levava a uma ocupação contínua com as disciplinas, porque o unificado era um curso que era um resumo de todo o segundo grau. Mas ali em 1978, a novidade é que eu me dei conta de ter que terminar este programa, o programa da minha família, e eu tinha que continuar o programa deles com o meu programa, com aquilo que eu também queria. Então é aí que eu começo, né, a estudar muito mais, e eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular no Dinâmico pela manhã. O cursinho era muito puxado. Eu tinha os 3 horários ocupados e não tinha tempo nem para sentir saudade de nada. Que é uma das coisas que aconteceu nesses 3 anos, né? Eu não tinha tempo para remeter a qualquer coisa anterior. Eu tinha que estar engajado completamente naquilo que estava determinado. E também, a partir de agora, de 78, eu começava a ver, não é, que essa luta de lobo que existia entre os colegas, entre nós, os alunos, essa luta contínua, ela também não acontecia somente no plano da escola, era também na vida exterior. Então, daí a importância do meu terceiro ano do científico para ver tudo que acontecia fora do terceiro ano, no que diz respeito, não é? Aquela luta contínua para a aprovação do vestibular. Não é à toa que chamavam os aprovados no vestibular de os feras, porque as vagas eram dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e você tinha que conquistar a sua vaga. Você tinha que derrubar muitos com uma nota muito boa para poder você ingressar em um dos cursos. E uma outra coisa importante é que não é que esse terceiro ano foi importante só por isso. É que ele colocou um sentido para que, mesmo eu naquele projeto, daquele vestibular que viria, eu futuramente fizesse novamente vestibular para o curso de História, Bacharelado e Licenciatura, e fizesse também um outro vestibular para o curso de Filosofia. Porque no cumprimento do programa da minha família, esse programa era um programa um tanto quanto ajustado, não é? Porque eu teria que passar num vestibular ou para medicina, ou para enfermagem, ou para farmácia. Eu teria que me formar e imediatamente entrar no mercado de trabalho de funcionário público na esfera federal. Então, para cumprir esse programa, eu não podia perder tempo. A outra coisa que é muito importante é que eu começo a ver a deficiência do curso de francês, a deficiência do curso de inglês, e tinha que haver um ajuste, estudando na Aliança Francesa, para um preparo mais adequado
não é? No para a prova de língua estrangeira do vestibular. Outra coisa, havia uma espera familiar muito grande pela minha aprovação no vestibular. Não era um acontecimento unicamente meu, era um acontecimento que também envolvia, não é, aquele conjunto familiar, o meu pai, a minha mãe, os meus padrinhos, os amigos mais próximos. E outra coisa que eu quero lembrar é que quem conseguiu a minha vaga no terceiro ano científico em 1978 para que eu entrasse no Ateneu foi Edivan Secundo Lopes. Edivan Secundo Lopes era amigo do meu pai, era amigo da nossa família, e ele tinha sido diretor-geral, secretário-geral do Ateneu, também foi diretor. No meu tempo era a professora Danusa, a diretora-geral, e Edivan, posteriormente, foi prefeito da cidade de Lages, onde eu morei durante 15 anos. Então, Edivan foi prefeito de Lages, a primeira vez, depois a segunda vez, foi também vereador, e ele conseguiu a minha vaga por amizade aos meus pais e também porque mamãe era muito articulada com relação às pessoas que estavam no governo da Secretaria de Educação, porque ela tinha sido professora da rede estadual e ela como professora conhecia algumas pessoas que eram influentes na questão da vaga, que conseguiriam a vaga. Então, essas disciplinas, a disciplina que mais eu estudei muito para ser aprovado, na disciplina de biologia, era necessário que eu tivesse um grande conhecimento de biologia e de química, de português e de matemática. E as outras disciplinas que tinham peso menor, eu teria que realmente saber, mas elas serviriam para elevar a minha média, que era o caso de História Geral e a língua francesa. Tudo isso tinha que ser bem articulado para você chegar na média, para você conseguir a aprovação. Porque não é só chegar na escola estadual e você vai ter tudo, né? Todo aquele roteiro de disciplinas. Outra coisa, os adolescentes, eles não podem, eu faço uma crítica a esse mundo atual, o adolescente não tem condição de escolher disciplinas para estudar, tá certo? Tudo isso tem que estar preparado, organizado, e as decisões têm que ser decisões também da família. Por isso que eu digo, meu pai me matriculou no primeiro ano do segundo grau do Anísio Teixeira. Não é você, adolescente, que vai se matricular sozinho. Ou você, o adolescente, que vai decidir aonde é que você vai estudar. Essas decisões, elas são decisões da família. A família tem que estar articulada na tomada de decisão. Assim como articulada também na ajuda da decisão da carreira. Você pode até não ser de imediato o que você quer fazer, mas passa também pelo crivo, não é, da família. Claro que você não é um robô, que você tem desejos, mas é importante essa articulação da família,
essa participação o tempo todo. Essa participação eu tive o tempo todo, da minha mãe e do meu pai. E é muito interessante também quando eu cheguei no Ateneu em 1978, porque eu pude também compreender, eu pude também ver o modelo de administrar a educação dos meus diretores. Porque eu tive diretores perversos, diretores que deixavam a gente de castigo até quase 1h da tarde. A professora Angélica Moura, na época que eu cursei o segundo ano na escola Kennedy, ela era um modelo de diretora que, gente, aquilo era, não é, um verdadeiro quartel. Aquele modelo de ensino, de construção, não é? Com castigos combatidos, constantes. Então, uma outra pessoa que jamais seria um grande modelo de educador era aquele ensino de Oscarina Saraiva Coelho, lá na escola técnica, não é? Aquele modelo ali, pessoal, aquelas justificativas de cargas horárias que extrapolavam para quem vinha do ensino médio estadual, até diferente da carga horária de quem vinha do ensino médio privado, né? Aquele uso de mão de obra barata, mão de obra não paga, com o nome de estágio, aquelas coisas assim, que ia para 6 horas por dia. Então, eu tive a oportunidade de compreender tudo isso, não é? Aquele ensino, quando ele era autoritário, quando ele era arrogante. Então, isso eu passei a compreender a partir das minhas aulas de história, lá do professor que era juiz, não é? E que era formado também em história, que era o professor que a gente chamava Dr. Manezinho. Então, a partir dele, a gente começou a ver o outro lado do ensino, do que era realmente, não é? Uma educação mais conscientizadora, uma educação mais transformadora, mais pensante. Não é à toa que posteriormente eu faço uma decisão que é fazer a faculdade de História na UFRN, muito depois de formado, não é? E já com minha carreira dentro da carreira de funcionário público do sistema federal. Então, a minha passagem no Ateneu, ela é muito importante, muito esclarecedora para a vida. Desde a hora que eu saía de casa até a hora de chegar no Ateneu, eu saía pensando e dando conta de tudo isso, de todas essas responsabilidades, dessa travessia. Então, essa travessia de 1 ano no Ateneu, ela foi muito importante. Até breve.